Bom dia a todos, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse webinar Aspectos Fundamentais de Planejamento de Experimentos, Design of Experiments. Eu sou a Márcia Breitkreitz, atualmente eu sou professora no Instituto de Química e na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Eu coordeno o Laboratório de Pesquisas Farmacêuticas e Quimiometria. Então, toda a minha formação foi em Química, Ciências Farmacêuticas e Quimiometria, análise multivariada. Já trabalhei em indústrias farmacêuticas como coordenadora de pesquisa e hoje eu atuo na universidade e também em trabalhos de extensão, principalmente na parte de análise multivariada. Então, alguns de vocês que estão me ouvindo do Brasil, pode ser que me conheçam, né? Então, eu sou uma entusiasta do uso das ferramentas de planejamento de experimentos, especialmente de análise multivariada, especialmente DOE. Então, tenho trabalhado com isso já há mais de 15 anos nas diferentes áreas de pesquisa, não só farmacêutica, sempre de uma maneira bastante aplicada. Então, eu acredito realmente no uso dessas ferramentas, por isso fiquei muito feliz com o convite da Statise para ministrar esse webinar para vocês. Então, esse webinar é uma versão em português do já consagrado webinar DOE Crash Course for Experimenters, que foi ministrado pela Sherry Craver. Então, a intenção é ser um webinar introdutório, onde eu tentarei inicialmente convencê-los da importância do uso das ferramentas de análise multivariada, planejamento de experimentos, também apresentar aspectos básicos e fundamentais e finalizar com um estudo de caso, mostrando uma análise completa no software. Então, para evitar interrupções de áudio, os microfones de vocês estão silenciados, vocês podem postar as perguntas na área de perguntas aqui da plataforma, tentaremos respondê-las ao final, mas se não respondermos, não se preocupe, elas serão respondidas posteriormente por e-mail. Então, vocês sempre podem também enviar as perguntas para stathelp@statise.com. E se você for usuário do Design Expert, por favor, forneça o número de série que você encontra em Help About. É importante destacar aqui que os slides dessa apresentação e a gravação também estarão disponíveis no site da Statise, nesse endereço, na aba Webinars. Não só esse webinars, como muitos outros que já foram gravados, estão disponíveis também no site. Falando um pouquinho sobre a empresa, a Statise é uma empresa especializada em software de planejamento de experimentos e treinamentos. Então, é a empresa que criou o Design Expert, já consagrado software de planejamento de experimentos há mais de 30 anos aí no mercado, atualmente na versão 13, então é um software bastante completo e amigável para planejamento de experimentos. Eu tenho usado ele há bastante tempo, já desde a versão 6, e eu costumo dizer que foi amor à primeira vista, justamente por ser bastante completo e amigável. Recentemente, a Statise lançou também a Statise 360, então, como o próprio nome sugere, a ideia é trazer uma complementação, adicionar ferramentas adicionais a esse software, de maneira a torná-lo mais completo em relação a possibilidades de ferramentas de tratamento de dados e análise multivariada. E aqui um pouquinho da Statise Academy, que eu vou falar mais no final, onde existem cursos e materiais disponíveis online com a finalidade de ensino de planejamento de experimentos. Então, nosso programa hoje
está aqui resumido. Inicialmente, eu vou conversar com vocês sobre o que é planejamento de experimentos, então falar um pouquinho sobre estratégia univariada versus a estratégia multivariada de DOE, comparar as duas, trazer, né, os fundamentos aqui de por que usar métodos de planejamento de experimentos. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o planejamento fatorial em 2 níveis, eu vou explicar efeito, cálculo de efeitos, cálculo de interações, tudo de uma maneira bastante introdutória. E depois a gente vai estudar um caso, que é a taxa de filtração, um estudo de caso disponibilizado pelo Douglas Montgomery, que é um clássico em DOE, clássico para ensino de DOE, porque ele possibilita enxergar interações de uma maneira muito interessante e traz de uma maneira muito clara as vantagens de utilizar planejamento de experimentos. E finalizaremos aqui com algumas conclusões. Bom, voltando um pouco atrás, né, antes de falar de DOE, nossa experimentação tradicional no laboratório muitas vezes se parece com essa figura aqui, né? Então, quando temos muitas variáveis para estudar, intuitivamente, né, o procedimento é fixar todas, exceto uma, e ver o que acontece quando eu altero essa variável, estudar essa variável, mantendo todas as outras fixas. E, tendo estudado essa, aí eu seleciono outra variável, né, e aí vou estudá-la. Então, aí eu penso, e agora? O que eu vou obter quando eu mudar essa outra variável? E assim por diante. Então, essa estratégia tradicional de variar um fator por vez é chamada de OFAT, One Factor at a Time. Então, embora ela pareça intuitiva, existem muitos problemas com ela, problemas e limitações que iremos abordar hoje. Então, uma estratégia muito melhor é uma experimentação planejada, organizada, né? Então, organizar uma estratégia estatística multifatorial, onde estudamos os vários fatores envolvidos no nosso sistema de uma maneira simultânea. Então, essa estratégia estatística multifatorial vai trazer muitas informações de uma só vez. Trazer um conjunto de informações importantes de uma só vez com um número mínimo de experimentos. Então, o número mínimo necessário para trazer essas informações, que não são obtidas com a estratégia univariada. Então, existem diferentes estratégias de planejamento de experimentos, dependendo do objetivo. Então, aqui apenas algumas representações, né? Então, aqui uma representação de um planejamento fatorial, né? Vou falar um pouquinho mais para frente, aqui com dois fatores, aqui com 3 fatores, aqui uma representação de um planejamento composto central, né? Vou falar disso depois, aqui um planejamento de misturas. O que eu quero dizer nesse momento é que essas estratégias multivariadas, elas já estão organizadas, né? Já estão prontas para você utilizar de acordo com o seu objetivo. A gente vai tentar entender um pouquinho melhor hoje como que cada objetivo se enquadra nessas estratégias de planejamento. Então, esses métodos, eles começaram a ser utilizados, estudados a partir de 1920 e nos dias atuais temos aplicações realmente em muitas áreas. Então, área química, farmacêutica, biologia, nas diferentes engenharias. Então, realmente, muitas áreas. Então, o que é DOE? Né? Se tivéssemos que definir aqui em uma frase, seria algo assim: uma série planejada de experimentos, em que são feitas alterações deliberadas, ou seja, propositais, nos fatores de entrada, para identificar as causas de mudanças nas respostas. Então, resumindo, a gente tem um sistema assim: faremos alterações nas variáveis de entrada para estudar o efeito, né, nas respostas.
precisamos estabelecer essa relação de causa e efeito. Então, de uma maneira geral, aqui, representando o processo, nessa caixinha, pensando no processo, mas eu também poderia ter um produto, eu poderia ter um método aqui, né, pensando no meu problema em si, temos variáveis que podemos controlar, né, são os fatores controláveis que estão atuando aqui. Então, esses fatores são aqueles em que nós vamos estudar no planejamento de experimentos, porque nós temos controle sobre eles. Temos também fatores incontroláveis ou cofatores, né, que podem estar presentes no nosso sistema também, porém, nós não estamos interessados em estudá-los, né? Então, existem mecanismos para isolar o efeito desses fatores. Vou falar um pouquinho mais para frente. Então, essas são as variáveis de entrada e temos aqui as variáveis de saída, que são as respostas. Então, a gente usa a letra Y, né, para identificar respostas. São as propriedades de interesse, o que eu quero medir no meu sistema. Então, essas relações de causa e efeito entre variáveis de entrada e variáveis de saída, que nós estabelecemos no DOE, podemos descrevê-las por polinômios matemáticos, né? Funções de y em função de cada uma das variáveis x, que vão me descrever o meu processo. E o que é interessante, eu quero que esses polinômios, eles descrevam o meu processo, o meu produto, o meu método, frente à variabilidade natural que ele pode ter. Então, por conta disso, muitas vezes, no planejamento de experimentos, são adicionadas replicadas, né? Então, qual que seria o objetivo de repetir o mesmo experimento na mesma condição? Justamente ter uma medida da variabilidade natural do processo, para que a minha relação de causa e efeito, né, descrita pelo meu modelo, pelo meu polinômio, seja válida mesmo na presença dessa variabilidade. Um pouquinho de vocabulário aqui de planejamento de experimentos. Como eu falei, variáveis controláveis são as variáveis de entrada em um DOE, e elas podem ser alteradas de acordo com o interesse do pesquisador durante a experimentação. Elas podem ser numéricas, ou seja, assumir qualquer valor dentro de uma determinada faixa, por exemplo, tempo, temperatura, porcentagem de algum componente, e assim por diante, ou podem ser categóricas. Categóricas são aquelas variáveis que não podem assumir qualquer valor, elas podem assumir apenas determinados valores. Então, tipo de fornecedor de matéria-prima, ou mesmo o tipo de matéria-prima, né? Tipo de coluna cromatográfica em um experimento de cromatografia, são variáveis que não podem assumir qualquer valor, mas somente valores específicos. Então, em DOE, as variáveis de entrada, elas podem ser numéricas ou categóricas. Os fatores incontroláveis são aqueles que podem flutuar durante a experimentação, também são chamados de cofatores. Não estamos interessados em estudá-los, porém, eles podem estar presentes no nosso experimento, e existem maneiras de minimizar o efeito deles. Então, são fatores que nós temos conhecimento, e por conta disso podemos utilizar procedimentos como de blocagem para minimizar a influência desses cofatores. Então, exemplos: umidade, a temperatura ambiente, diferentes dias, diferentes operadores, né? Diferentes lotes de matéria-prima, caso eu não tenha interesse em estudar, mas eu quero minimizar a influência desse fator. Então, aí eu classifico ele aqui como incontrolável ou cofator. E, por fim, as respostas, elas devem ser numéricas, tá? Então, elas têm que ser mensuráveis para a gente conseguir trabalhar nesses polinômios, né? Utilizar como resposta nos polinômios. Então, rendimento, exemplos, né?
a porcentagem de rendimento, resistência à tração, eficácia da droga, porcentagem de solução de um fármaco e assim por diante. Saídas numéricas. Então, aqui eu trouxe um exemplo muito interessante, também bastante difundido. Eu vou utilizar ele aqui como convencimento, para convencer vocês da importância do uso de DOE. Então, esse exemplo é sobre uma empresa, a SKF, que é uma empresa fabricante de rolamentos, né? Então, representei aqui os rolamentos, e eles gostariam de melhorar o tempo de vida do produto. E no estudo deles, eles identificaram 3 variáveis importantes: tratamento térmico do anel interno, variável A, então esse anel aqui, formato da gaiola, que é o cage, né, que seria essa peça aqui, distância do anel externo. Então, o anel externo, imagino que é esse daqui. E aí os engenheiros trabalhavam de uma maneira univariada, né, tentando encontrar, melhorar esse tempo de vida. Eles estavam trabalhando de uma maneira univariada, utilizando esse ponto de partida aqui, que era a condição que eles conheciam, né? Então, colocando num sistema de 3 dimensões, a gente tem a variável A aqui, a variável B aqui e a variável C nessa direção aqui. Então, o que eles fizeram, né? Na experimentação univariada, inicialmente, deixa eu apresentar de novo. Na experimentação univariada, eles partiram daqui, estudando um fator por vez. Então, a condição inicial fornecia aqui 17 horas de tempo de vida, e aí eles foram estudar o fator A. Então, o fator A, fixando B e C, alterando o fator A, o resultado foi de 17 para 25, que não foi uma melhoria, né, tão expressiva. Então, isso daqui não gerou um resultado, né, muito impressionante. Variando o fator B, então retornando aqui o fator A para o ponto de partida e variando o fator B, o resultado foi de 17 para 26, o que também não foi nada impressionante. E voltando então para cá e agora estudando o fator C, o resultado foi de 17 para 19, o que também não foi um aumento significativo. Bom, então a conclusão deles foi que eles não conseguiam de fato sair dessa região aqui de respostas em torno de 20, não conseguiam passar de respostas, né, não conseguiam chegar nem em 30 horas. E aí, um novo engenheiro, né, que estudou com George Box, entrou para a equipe e propôs uma estratégia multivariada e disse, olha, vamos alterar todos os fatores de maneira simultânea. Então, ele trouxe a estratégia de planejamento de experimentos e propôs o estudo dos 3 fatores ao mesmo tempo. E aí, alguns resultados bem interessantes começaram a aparecer. Então, aqui, por exemplo, quando foi alterado o fator A do nível menos para o nível mais e, simultaneamente, o fator B para o nível mais também, apareceu um resultado bem interessante de 85. Dando continuidade a isso, se a gente olhar para cá, alterando o fator C também simultaneamente, o resultado vai de 85 para 128, que é, daí sim, de fato, um resultado bastante interessante, bastante promissor. Então, esse resultado, ele só foi observado quando foram feitas as alterações simultâneas dos 3 fatores, empregando uma estratégia de planejamento de experimentos. Então, aqui um resumo mais abrangente de DOE versus One Factor at a Time. Então, na abordagem tradicional, como eu falei, estudamos um fator por vez, mantendo os demais constantes. Então, embora seja um processo bastante simples,
existe um problema bem grave aqui, que é o fato de que esse procedimento não leva em conta interações entre os fatores, né? Eu já vou explicar o que são interações. Então, esse é um ponto-chave aqui, que a estratégia univariada pode falhar na presença de interações. Interações estão presentes o tempo inteiro nos mais diversos sistemas. Então, além disso, né, o método univariado não permite ter uma visão geral do domínio experimental. Por quê? Porque são realizados experimentos somente nos pontos, né? Então, só existem as informações pontuais, não conseguimos construir um polinômio para representar o nosso domínio experimental, portanto, não conseguimos ter essa visão geral do domínio experimental, que é tão importante para encontrar respostas como essas. No planejamento de experimentos, vários fatores são alterados simultaneamente em um conjunto de experimentos pré-determinados. Permite estimar as interações, então já vou aproveitar essa figura aqui que está do lado direito e vou explicar para vocês o que são interações. Então, se a gente considerar aqui de uma maneira genérica uma variável A e uma variável B, e aqui uma resposta, o valor de Y, uma propriedade de interesse, né? Acompanhando aqui essa superfície, eu vejo que quando eu vou do menos para o mais, quando eu vou daqui para cá, da variável 2, mantendo a variável 1 nesse nível aqui, eu tenho uma influência grande, tenho uma variação grande da variável 2. Portanto, a minha conclusão é que a variável 2 tem uma influência importante na resposta. Por outro lado, se eu pego aqui, fixo a variável 1 em 10 e vou estudar a variável 2, eu sigo nessa direção aqui e a minha conclusão é que a variável 2 não tem influência na resposta, o que não é totalmente verdade, só é verdade para esse nível da variável 1. Então, a influência de uma variável na resposta depende do nível da outra. Quando isso acontece, a gente tem uma interação entre as variáveis. Então, DOE permite estimar essas interações, permite ter uma visão geral das respostas no domínio experimental, né, que isso é graças à construção de superfícies de resposta, de mapas de contorno, e com isso, né, conseguimos de fato maximizar a obtenção de informações com o número mínimo de experimentos necessário para gerar essas informações. Na verdade, quando falamos de planejamento de experimentos, estamos falando de um conjunto de métodos. Então, é um guarda-chuva, né, que tem algumas coisas aqui embaixo, alguns métodos. Então, métodos de planejamentos fatoriais, planejamentos fatoriais, eles permitem construção de modelos lineares. Temos aqui métodos, que chamei aqui de response surface, são métodos que permitem construir modelos diferentes dos lineares. Vou falar um pouquinho no próximo slide, e métodos de misturas, entre outros, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que é um conjunto de diferentes métodos que podem ser utilizados em diferentes situações. Então, olhando inicialmente aqui para o fatorial, que é um tipo de planejamento bastante conhecido, podemos dizer que ele permite entender efeitos principais. Então, vou explicar daqui a pouco o que são efeitos dos fatores e interações para estudos de triagem ou caracterização. Dependendo do número de variáveis, né, ele pode ser utilizado em triagem ou com caracterização. Aqui sempre são utilizados dois níveis, né, o fatorial em dois níveis para cada fator. Então, essa representação aqui, ó, aqui o fator A, né, nessa direção, fator B nessa direção e o fator C nessa direção. Então, eu sempre vou ter dois níveis para cada uma dos fatores ou das variáveis. Então, com isso, minimizamos o trabalho e conseguimos maximizar a informação com
objetivo de caracterização ou de triagem. Planejamentos para a construção de superfícies de resposta são planejamentos que têm um número maior de pontos, né? Então, aqui uma representação, por exemplo, de um planejamento composto central. Ele tem 3 ou mais níveis por fator, ele é mais informativo, né, por ter justamente um número maior de níveis para cada fator e permite modelar relações que não são lineares. Então, muitas vezes é possível começar o estudo com o fatorial, avaliar a curvatura por meio da avaliação do ponto central, então, às vezes, é colocado um ponto central no planejamento fatorial, para avaliar se o modelo linear é adequado ou não, e se não for, aí é possível construir sequencialmente um planejamento desse tipo Response Surface. E aqui o terceiro grande representante é o planejamento de misturas, ou os planejamentos de misturas. Então, são métodos para modelar, na maioria das vezes, formulações, nos quais as respostas são dependentes das proporções dos componentes de mistura, e também pelo fato de que os componentes de mistura sempre têm uma soma constante, né? Então, aqui, por exemplo, x1 mais x2 mais x3 vai ser uma determinada porcentagem na formulação que é constante. Porcentagem constante. Então, problemas de misturas, eles têm essas duas características. As respostas dependem das proporções dos componentes e as variáveis, elas não são independentes. Eu não posso mudar x1 independentemente de x2, independentemente de x3, porque eu tenho essa limitação de que a soma deles tem que ser constante. Por conta dessas características específicas de mistura, são utilizados modelos diferentes. Então, os modelos de mistura são conhecidos como modelos do tipo Chefé. Em algumas situações, problemas de formulação podem ser estudados com planejamentos superfície de resposta ou fatoriais, em algumas situações muito específicas, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre pontos importantes de planejamentos fatoriais em 2 níveis. Então, aqui, um planejamento mais simples possível, né, o 2 ao quadrado. Então, essa representação me diz que esse expoente é o número de fatores ou de variáveis, e essa base aqui é o número de níveis. Então, eu vou estudar 2 fatores em 2 níveis. O meu fator A está aqui, o meu fator B está aqui. Então, eu vou escolher, né, o pesquisador escolhe níveis que são chamados nível menos e nível mais, ou nível baixo e nível alto, para cada um dos fatores. Então, essa faixa é selecionada pelo pesquisador, com base na sua experiência prévia, com base em dados de literatura. Enfim, ela não pode ser uma faixa muito estreita, nem uma faixa muito ampla. E aí, tendo delimitado os níveis de cada um dos fatores, vou fazer 4 experimentos, né? 2 ao quadrado, 4 experimentos, combinando os níveis desses 2 fatores. Então, vou fazer todas as combinações possíveis de 2 fatores em 2 níveis. Então, menos com menos é esse experimento aqui, ou menos do fator A com mais do fator B, esse experimento aqui, o mais do fator A com menos do fator B, esse daqui, e o mais esse daqui. E aí, calcular os efeitos, ou seja, a influência de cada um dos fatores, né, na resposta, sempre por essa equação aqui. Então, eu vou fazer a média, isso daqui é a média dos resultados, então, Y são resultados, para o nível mais de um determinado fator, menos a média dos resultados para o nível menos, né? Então, aqui, se eu chamar de Y1, Y2, Y3, Y4, vou fazer a média dos resultados no nível mais, para o fator A, menos a média dos resultados no nível menos. E depois a mesma coisa para o
o fator B, fazer a média dos resultados no nível mais, menos a média dos resultados no nível menos. Com isso, eu vou ter números, que são os efeitos que vão descrever a influência de cada um dos fatores na resposta. Expandindo aqui para 3 fatores, então, planejamento 2 a terceira, temos 8 experimentos, representados aqui pelos vértices do cubo, nesse sistema de coordenadas, e as combinações são feitas da seguinte maneira. Então, eu coloco a primeira coluna com menos e mais alternados, a segunda coluna 2 menos, 2 mais, a terceira coluna 4 menos, 4 mais. Com isso, eu fiz todas as combinações possíveis desses 3 fatores. Além disso, eu posso calcular as interações entre eles. Então, AB, AC, BC e ABC. Assim como aqui também eu poderia calcular a interação AB. Então, essas colunas de sinais aqui, elas são obtidas por produto de sinais. Então, aqui, por exemplo, mais, menos com menos, dá mais. Aqui o AC, menos com menos, dá mais, e assim por diante. Então, são utilizadas para calcular as interações. E aqui as respostas, os valores de Y. Então, com isso, eu consigo, com esses 8 experimentos, eu consigo calcular a média e consigo calcular 7 efeitos independentes, que são os efeitos, 3 efeitos principais, 4 efeitos de interação, que vão entrar justamente aqui no meu polinômio, no meu modelo. Então, eu tenho o Y previsto, né, a resposta em função das variáveis de entrada, considerando as interações. Então, B0 é a média global, B1, o coeficiente que representa a influência da variável x1, é metade do efeito do fator 1, B2 representa a influência da variável x2, mesma coisa B3, e aqui a gente tem as interações. Interações binárias, interação ternária. Então, o planejamento fatorial 2 elevado a k realmente tem uma estrutura bastante simples. O número de experimentos é mínimo, e além disso, dependendo do número de variáveis que você esteja estudando, é possível diminuir o número de experimentos empregando planejamentos fracionários. É interessante fazer algumas replicadas, principalmente em planejamentos pequenos, para obter a variabilidade natural do seu sistema, né? Isso torna-se menos crítico conforme o planejamento aumenta. Aqui avalio o maior número de combinações, né, sem dúvida nenhuma, em relação ao planejamento one factor at a time. Isso ficou claro ali no exemplo da empresa, né, SKF. Revela interações, e isso realmente é a chave para novas descobertas. Isso vai ficar muito claro aqui no estudo de caso. É fácil de analisar, e a interpretação gráfica disponível no Design Expert, por exemplo, a facilita muito. E além disso, né, esses planejamentos servem como base para planejamentos mais complexos, como, por exemplo, o planejamento composto central, caso seja detectada alguma não linearidade nos resultados. Então, existem muitas opções aqui de planejamentos fatoriais em 2 níveis no Design Expert, que são planejamentos completos ou fracionários, dependendo do número de fatores e número de experimentos que você vai fazer. E isso é trazido de uma maneira bastante didática aqui pela legenda das cores, né? Então, essa é a tela inicial do Design Expert. Aqui a gente tem número de fatores e aqui runs. Então, essa diagonal principal aqui é correspondente a planejamentos completos. Então, se você tem 3 fatores e vai fazer 8 experimentos, você tem o planejamento 2 a terceira. Caso você não realize o planejamento completo, aí você vai cair nos quadradinhos coloridos. Então, vou explicar brevemente, né, o que significa cada um deles, mas a lógica segue basicamente a cor do semáforo, né? Então, em um semáforo, quando a gente tem uma luz verde, isso significa pode seguir.
né? Quando a gente tem o amarelo, significa atenção. Pare, pense e avalie se vale a pena seguir. E o vermelho, né, sempre significa pare, pare porque existe algum problema, né? Então não prossiga. Então, em verde, temos planejamentos de resolução 5 ou superior, né? São planejamentos que têm como características permitir o cálculo de efeitos principais dos fatores e interações de dois fatores de uma maneira livre de confundimento, né? Então, quando você diminui o número de experimentos, você não vai estimar os efeitos mais de uma maneira livre de confundimento. Porém, nesses planejamentos aqui descritos em verde, conseguimos calcular efeitos principais e também as interações de dois fatores, que são as mais importantes, de uma maneira livre de confundimento. Então, aqui só tem notícia boa, né? Pode seguir. Em amarelo, aí é atenção, né? Então, são planejamentos de resolução 4, onde efeitos principais, eles são estimados de uma maneira livre de confundimento, então essa é a notícia boa, mas a notícia ruim é que as interações de segunda ordem estão misturadas entre si. Então, esses planejamentos, eles são ótimos para triagem, porque você consegue estimar efeitos principais, mas para caracterização não, por conta desse padrão de confundimentos aqui. Em vermelho, realmente, aí temos um problema, que é o confundimento de efeitos principais com interações de segunda ordem e com interações de ordem superior, inclusive. Então, tudo está confundido com tudo. São planejamentos de resolução 3, né? Então, esses planejamentos não devem ser usados para caracterização. Eles devem ser utilizados somente em situações muito específicas, quando se pensa em testes de robustez em uma região muito pequena. Bom, eu vou passar agora para o estudo de caso no Design Expert. Então, deixei aqui os slides para vocês, né? Eu vou explicar do que se trata, mas toda a parte aqui de tratamento de dados eu vou fazer direto no software, mas deixamos os slides aqui para vocês consultarem posteriormente. Então, esse estudo de caso é muito interessante, como eu disse, é um clássico no ensino de planejamento de experimentos, ele foi descrito aqui pelo Douglas Montgomery, pesquisador muito importante na área. Ele está descrito nesse livro aqui, Design and Analysis of Experiments, e também está disponível aqui no tutorial, no Help, nos tutoriais do Design Expert, na parte de Two-Level Factorial, ele se chama Filtration Rate. Então, trata-se de um trabalho que o Douglas Montgomery fez para um fabricante de waferboards. O que são waferboards? São essas placas de compensados de madeira que são utilizados para fabricação, né, de casas móveis. Então, nesses compensados, existe uma cola que deve ser filtrada durante o processo, né? E nessa cola existe a adição de formaldeído para melhorar a resposta, que é a taxa de filtração dessa cola. Então, essa é uma questão de processo, né? O formaldeído, ele entra para melhorar a taxa de filtração da cola. No entanto, o excesso de formaldeído causa um problema de odor, né? E sem mencionar o risco potencial à saúde. Então, sem dúvida que algo deve ser feito. O objetivo aqui era encontrar condições de processo, estudar as variáveis de processo, para tentar minimizar a necessidade do uso de formaldeído, mantendo uma taxa de filtração alta. Então, eu vou passar para o software agora. Então, espero que vocês estejam vendo a minha tela do Design Expert. Então, aqui eu vou escolher 4 fatores com 16 experimentos, é um planejamento 2/4 completo. Eu vou clicar aqui em Next, aí a próxima tela é a tela de inserção do nome de cada uma das variáveis. Então, temperatura é
uma variável numérica. Se fosse variável categórica, eu poderia mudar aqui, né? Não é numérica, de 24 a 35 graus. Pressão, de 10 a 15, a concentração de formaldeído 2 a 4%, velocidade de agitação de 15 a 30. Aí, essa próxima tela é onde eu vou inserir a resposta. Nesse caso, só temos uma única resposta. Poderíamos trabalhar até com 999 respostas. Então, essa parte aqui é referente ao power, que é a relação sinal-ruído. Isso foi abordado em outro webinar, né? Então, eu não vou mencionar isso aqui. E finish. Então, tenho agora a minha matriz de planejamento aqui, né? Organizo experimentos pré-determinados, pré-definidos, de acordo com aquela lógica que eu mostrei, né? Então, menos e mais alternados, 2 menos, 2 mais, 4 menos, 4 mais, 8 menos, 8 mais. E aí, o pesquisador vai coletar os resultados de maneira aleatória. Então, STD é a ordem padrão e Run é a ordem sugerida de aleatorização para a realização desses experimentos. Então, eu vou abrir aqui o arquivo já com os dados inseridos. Está aqui, estão preenchidos e vamos tratar agora. Eu vou mostrar para vocês aqui os melhores momentos no tratamento de dados. Logicamente, não dá para cobrir tudo, mas é para vocês terem uma ideia da potencialidade do software e do benefício do uso de DOE, como informativo. Informativa é a estratégia de DOE. Então, quando os dados são inseridos pela primeira vez, a gente tem algo desse tipo aqui. Então, a primeira aba que aparece aqui é a aba de efeitos. Então, é uma maneira gráfica de identificar quais efeitos são significativos nesse sistema, sendo que o cálculo foi feito daquela maneira que eu mostrei. Então, esse é o Half Normal Plot. Aqui no eixo X, efeitos. No eixo Y, a escala de probabilidade seminormal. E a interpretação é a seguinte: os efeitos que se afastam dessa reta aqui centrada em zero, são significativos, e aqueles que estão aqui em cima da reta não são significativos. Então, tentamos sempre identificar duas populações, né? Então, aqui claramente tenho esse conjunto de efeitos significativos: temperatura é o efeito positivo, D, velocidade de agitação, efeito positivo, e C, concentração de formaldeído, efeito positivo. No efeito positivo, quando a gente altera do menos para o mais, a resposta aumenta. Então, poderíamos pensar que deveríamos usar a concentração de formaldeído no nível mais, ou seja, não é possível minimizar. Porém, não vamos tomar essa decisão ainda, vamos olhar os resultados, porque temos duas interações importantes aqui, ó, a C e a D. Aqui também temos o gráfico de Pareto, que é outro gráfico que traz as mesmas informações, ou seja, separa efeitos importantes de efeitos que não são importantes. Então, quando eu seleciono esses efeitos, eu estou construindo um modelo linear daquele tipo que eu mostrei, somente com esses coeficientes. Os coeficientes não significativos, eles ficam de fora desse modelo. Eles vão entrar nos resíduos. Aqui a aba de ANOVA, então a análise da variância é uma ferramenta excelente para avaliar o modelo proposto. Então, aqui olhamos, né, a regressão significativa, ou seja, pelo menos um efeito significativo. Na verdade, são todos esses que nós selecionamos. Aqui, né, com 95% de confiança, buscamos um p-valor menor que 0,05. Aqui na aba de resíduos, ela não está dividida em falta de ajuste e erro puro, porque não foram feitas réplicas nesse experimento, mas na presença de réplicas, podemos ter uma medida de erro puro e ter um segundo teste aqui, que é o teste de falta de ajuste. Então, vamos usar outras ferramentas para avaliar a qualidade de ajuste desse modelo, que são ferramentas aqui que estão na aba de gráficos diagnósticos e
Model Graphs. E aqui também podemos olhar, né, nessa mesma aba da nova, em Fit Statistics, então temos alguns parâmetros importantes aqui que nos ajudam a avaliar o modelo. O R quadrado é o coeficiente de determinação, então ele representa a porcentagem de variância do meu conjunto de dados explicada pela regressão. Tenho 0,96, 96%, um valor bastante alto. Aqui, uma concordância boa com R quadrado ajustado e uma concordância boa com R quadrado predito também. Então, eu busco aqui uma diferença, uma concordância de 0,2, né? Entre esses dois valores, o que eu consigo, o que eu encontro aqui. Posso olhar aqui também a aba de coeficientes, aí eu tenho os valores numéricos dos coeficientes, que nesse caso são metade dos efeitos, né? E aí, partindo para a aba de diagnósticos, nessa parte eu tenho uma análise gráfica bastante completa para olhar aspectos importantes, principalmente relacionados aos resíduos. Então, nós olhamos os resíduos como uma ferramenta de avaliação do modelo. Os resíduos eles devem ser aleatórios, eles devem ser independentes e preferencialmente homocedásticos. Nesse primeiro gráfico, avaliamos normalidade dos resíduos. Os pontos estão próximos à reta, com uma leve curvatura. Então, os resíduos seguem uma distribuição normal, o que é esperado. Aqui, nesse gráfico de resíduos versus valores previstos, olhamos a variabilidade dos resíduos ao longo dos valores previstos, buscando o que chamamos de homocedaticidade, ou seja, resíduos homogeneamente distribuídos ao longo da faixa de valores previstos. Esse gráfico buscamos independência, então resíduos não podem estar correlacionados. Previstos versus valores reais, eu vejo uma concordância muito boa, então é mais um gráfico de diagnóstico, está me dizendo o meu valor previsto está próximo do meu valor real. E esse gráfico Box-Cox é uma ferramenta adicional para ver se é uma ferramenta, né, de diagnóstico para auxiliar a tomada de decisão em casos principalmente de heterocedaticidade. Então, em algumas situações é interessante fazer alguma transformação na resposta. Então, esse gráfico, na resposta em Y, esse gráfico auxilia essa tomada de decisão e ele sempre traz aqui uma recomendação de qual transformação seria interessante. Caso seja sugerida uma transformação, aí você pode vir aqui Configure e escolher uma transformação, a transformação indicada e começar de novo a análise. Vamos aqui para Model Graphs, né, onde eu gostaria de mostrar o gráfico de interação e a superfície de resposta, que eu acho que é o ponto central aqui desse estudo. Então, nesse gráfico, primeiro, se eu venho aqui em OnFactor, eu tenho um warning, ou seja, em vermelho aqui, um aviso de que eu não posso olhar esse fator isoladamente. Então, eu tenho, por quê? Porque ele está envolvido em interações. Então, eu tenho que olhar o gráfico de interaction. Então, aqui, eixo X, a temperatura, e na legenda das cores, aqui o fator C. Então, quando eu olho o efeito e o fator B e D, né, onde eles estão. O fator B não entrou no modelo, ele não influenciou as respostas, né, a resposta. E o fator D, ele está aqui, ó, no cursor, né, deixando ele aqui no centro. Vamos analisar A e C. Então, eu consigo ver que conforme eu aumento a temperatura, eu tenho um aumento na resposta muito mais pronunciado quando eu tenho 2% de formaldeído do que quando eu tenho 4%. 2% é essa reta em preto, 4% é a reta em vermelho. E veja que curioso, se eu tivesse fixado aqui o fator C em 4% de formaldeído, fixado o fator D aqui em 22 RPM, que é o centro aqui do fator D, e variado a temperatura, eu chegaria à conclusão que a temperatura não tem influência na resposta, porque seria essa reta em vermelho aqui. O que não é verdade,
né? Isso é somente parte da verdade. Somente é válido quando eu tenho 4% de formaldeído. Tá? Na verdade, a temperatura tem uma influência tão alta, tão pronunciada, que as retas se cruzam, né? E a conclusão inverte aqui. Então, se eu trabalhar com 35 graus, eu posso sim trabalhar com 2% de formaldeído e aumentar a taxa de filtração. E o último, o fator D, né, também tem efeito positivo, então quando eu vou aqui do menos para o mais, a resposta aumenta, e eu consigo ver que a maior taxa de filtração é realmente alcançada quando eu tenho o fator D no nível alto, a temperatura, fator A no nível alto, e com isso eu consigo usar 2% de formaldeído, que era o objetivo inicial. Olhando a superfície, né, eu tenho uma visão geral do domínio experimental, então aqui a velocidade nível baixo, aqui a velocidade nível alto, e aí eu consigo enxergar essa informação do máximo aqui também. Bom, então o nosso modelo linear parece adequado para representar esses dados. Eu posso vir aqui, eu posso usar essa ferramenta também de optimization. Então, ela fornece um critério de busca dentro do domínio experimental, baseado em desejabilidade. Então, eu tenho uma flexibilidade grande em relação aos critérios. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, concentração de formaldeído é um fator de entrada, mas eu posso expressar que eu quero minimizá-lo. Velocidade de agitação, eu vou deixar na faixa, e a taxa de filtração eu quero maximizar. Então, eu posso, com isso, ter soluções numéricas, né, que me apontam realmente para a região mais interessante. Então, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um mínimo de 80 galões por hora, né? Não aceito nada abaixo disso. Então, quais são as condições que me levam a essa resposta? Então, aqui, temperatura 35, pressão não influencia, a concentração de formaldeído, nesse caso, eu posso utilizar 2, e a velocidade de 30. E aqui tem os gráficos, né, o gráfico de desejabilidade que me aponta para essa região aqui. Bom, tendo feito isso, é sempre interessante realizar experimentos confirmatórios, né? Então, nessa condição aqui de temperatura alta, concentração baixa, velocidade alta, né? Eu posso inserir aqui resultados experimentais de verificação do valor previsto, né? Nessa condição aqui. Então, eu vou realizar o conjunto de experimentos aqui nessa condição indicada, e aí vou inserir aqui, e eu acho uma maneira muito interessante aqui do Design Expert fazer essa comparação, que é, ao inserir esses resultados aqui em cima, ele vai fazer a média aqui embaixo e vai ver se essa média está dentro do intervalo de confiança para o valor previsto. Então, a gente tem o valor previsto pelo nosso modelo, tem o intervalo de confiança que está aqui, 92 a 108, e a minha média experimental está dentro. Então, essa realmente é uma ferramenta muito interessante, muito elegante de comparar o resultado experimental com o valor previsto, né? Uma dúvida bastante frequente aí de como tratar esse problema. Bom, eu vejo aqui que nosso tempo já está bastante adiantado, né? Então, eu vou voltar agora para o PowerPoint. Então, aqui estão os principais resultados que conversei com vocês, e vou direto aqui para as conclusões, né? Então, take home messages, as mensagens que gostaríamos de deixar. Acho que a principal mensagem aqui é: lembre dos problemas em usar o método one factor at a time, né? Que eu falei aqui. Você não consegue estimar interações, se as interações estão presentes, as suas conclusões podem ser completamente erradas, você não consegue gerar modelos
estudar as relações de causa e efeito, você não consegue ter uma visão geral do seu domínio experimental. Então, o mais interessante aqui é realmente acelerar o seu desenvolvimento do seu produto, processo, método, empregando planejamento de experimentos. Então, dependendo do seu objetivo, existem diferentes ferramentas aqui de planejamento, né? E os softwares, né, da Statize, o Design Expert, Statize 360, com certeza fazem tudo ficar mais fácil, né? Então, são programas dedicados a ferramentas de DOE e que, sem dúvida nenhuma, são muito melhores do que pacotes estatísticos gerais. Isso eu digo por experiência própria, né? Então, esses softwares aqui são, com certeza, bastante intuitivos, amigáveis e completos. Então, aí convido vocês a visitar o site da Statize, existem muitos materiais lá para aprendizado de DOE. Então, se você for aqui no site, clique aqui em Learn DOE, existem várias opções aqui. Então, Quick Start Resources, existem muitas dicas muito boas aqui. Treinamentos, vou falar daqui a pouco, e webinars. Então, o que eu mencionei anteriormente, né? Este e outros webinars estão disponíveis aqui. O Statize Academy, então, existem muitos materiais de e-learning gratuitos, né? Então, webinars, e-learning, são materiais gratuitos para estudo de DOE. E aqui também, né, atualmente, o canal do YouTube Statistics Made Easy by Statize. Então, também convido vocês a visitar. Em relação aos treinamentos, então, existem treinamentos públicos, treinamentos, se você clicar aqui, vai aparecer, né, as datas pré-definidas, e treinamentos on-site, que são sob demanda. Então, tem uma flexibilidade muito grande em relação à organização dos treinamentos, né? Então, pode ser no modo individual, no modo em grupos, né? Então, para você aprimorar suas habilidades, os treinamentos sempre para iniciantes e também usuários, já usuários dos softwares, então vários níveis. No treinamento sob demanda, você pode escolher as melhores datas, né, para você ou sua empresa, e nesses casos você pode também adicionar estudos de caso da sua empresa para tratar no curso. Então, realmente uma flexibilidade muito grande aqui nas opções de ensino guiado, né, de treinamentos. Então, aqui eu destaquei só dois dos mais famosos, né? Planejamento para otimização de processos, planejamentos de misturas para formulações otimizadas. Existem outros, então vocês deem uma olhada aqui. E aqui deixo, então, alguns contatos, né? Site da Statize, aqui o contato para treinamentos, workshops, e aqui não posso deixar de mencionar os livros. Então, existem alguns livros muito interessantes com a proposta de simplificar os conceitos. Então, DOE Simplified, Planejamento de Experimento Simplificado, Response Surface Methodology Simplified. Então, esse daqui sobre planejamentos para a construção de modelos não lineares, né? Response Surface Methodology. Aqui, Formulation Simplified. Então, são livros cujos autores são da própria Statize, publicados aqui pela Taylor & Francis. Vocês conseguem encontrar no próprio site da Statize. E aí, com isso, eu encerro esse webinar e deixo aqui meu agradecimento a todos vocês. Espero ter contribuído um pouquinho para o ensino e a difusão desses métodos. Então, mais alguns contatos aqui. Se você tem dúvidas em planejamentos, contate StatHelp. Se você tem dúvidas em vendas, sales. E você precisar de alguma ajuda que eu possa ajudar aqui no Brasil, deixo o meu e-mail aqui também. Tá bom? Então, com isso, encerro o webinar e agradeço muito a atenção e o tempo de todos. E passo a palavra para Sherry. Sherry?
Yes, I am here. I do see a question in the questions box. If you want to go there, we have a couple minutes. Okay. Okay, maybe now I can see it. Parabéns, professora. Quando temos duas variáveis... Yeah, now I can see some questions. Quando temos duas variáveis a serem estudadas, podemos usar delineamento composto central ou teria outro melhor? Na verdade, é assim, Camila Braz, né? Oi, Camila. Quando temos duas variáveis, duas ou três, ou até quatro, podemos usar o composto central para modelar relações que não são lineares, né? Então, não tem uma relação assim entre número de variáveis com posso ou não posso estudar ou utilizar planejamento composto central. Tem a ver com a relação de causa e efeito das variáveis de entrada com a variável de saída, né? Então, você pode sim utilizar composto central para duas variáveis, para três também, quatro também. Lógico, quando o número de variáveis aumenta, isso deixa de ser interessante, é mais interessante estudar, fazer uma triagem primeiro. Mas depende da relação que você quer estabelecer, e não do número de variáveis que você tem. Can you record all the questions and we, of course, you can, and we can answer later? Because yes. I'm having some trouble trying to access them here. Yep. They are very small on my screen. So we will send you all of the questions, and then Marcia can reply via email for anything else. Yeah. Sure. All right. Well, thank you so much, Marcia. It's been wonderful to have you here, and I look forward to hosting you again when we do this another time. Yeah, please. That's really my pleasure. And thank you very much for the invitation. And I'm available for another webinar anytime. It's really a pleasure for me. All right. With that, we are going to end this webinar, and I thank you all for attending. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos e um abraço para todos e tenham uma ótima tarde. Até mais.